Olá pessoal, de novo estou aqui com vocês, o professor Luiz Lira, do curso de Ciências Biológicas da UCB, agora para responder algumas perguntas do nosso vídeo Especialista Responde. Primeiro quero agradecer o bom número de visualizações, que bom que informação científica está chegando para vocês, tá bom? E agora eu selecionei 10 perguntas para respondê-las para vocês, tá bom? A primeira pergunta diz respeito ao Cleiton Ávila e perguntou: essas vespas podem chegar ao Brasil? Recentemente, a Sociedade Entomológica do Brasil, SEB, soltou uma nota técnica mencionando que alguns especialistas, alguns entomologistas têm levantado essa questão também, e as características climáticas que o Brasil possui são a principal barreira climatogeográfica para impedimento do bom sucesso dessa espécie aqui no nosso país, mas isso não quer dizer que é impossível, tá bom? Só quer dizer que, a princípio, essa espécie se adapta melhor como espécie invasora em ambientes, países e continentes que são de climas mais temperados a climas frios. A segunda pergunta, do Romilson Lessa, ele pergunta se por acaso essa espécie tem algum predador natural. Tá? Sim, essa espécie tem predadores naturais, como algumas espécies de aves e algumas espécies de lagarto. No entanto, essas vespas são extremamente abundantes, né? E a própria predação desses inimigos naturais, que possam predá-los e tudo, não são suficientes para o número abundante dessa espécie de vespa, tá bom? Então, mesmo que nós tenhamos inimigos naturais e predadores naturais, seria necessário outras estratégias para erradicar colmeias dessas vespas. A terceira pergunta é do Wallace. Ele pergunta: quais os benefícios dessas vespas fora do seu habitat? Fora do seu habitat natural, nenhum benefício. Ela é considerada uma vespa invasora exótica, tá? Segundo o código ecológico que os entomologistas seguem. Então, não há benefício nenhum. Então, realmente, a orientação dos entomologistas é que, vendo por acaso essas vespas, que sinalizem aos órgãos de controle, como IBRAM, IBAMA e ICMBio, tá? Fotografem esses organismos e informem, tá bom? Então, a próxima pergunta é da Betânia Ferreira: como essas espécies foram parar nos Estados Unidos, né? O primeiro registro, segundo a Sociedade Entomológica Brasileira, a SEB, o primeiro registro nas Américas foi no Canadá, em agosto do ano passado. E no final do ano passado registrou-se nos Estados Unidos, então já tem registro em 2 países. Primeiro que dos Estados Unidos, provavelmente essas espécies vieram migrando do próprio Canadá, tá? Mas como que elas saíram do continente asiático e chegaram ao continente americano, existem hipóteses, mas nenhuma verdade absoluta sobre isso. Os entomologistas acreditam que provavelmente o transporte de imaturos dessas vespas, ou até mesmo adultas, vespas adultas em processo de hibernação, podem ter sido transladadas via navio ou aviões cargueiros, transportando madeira ou até mesmo alimentos estocados, tá? Então, não se tem evidência nenhuma de que foi uma implantação de espécie exótica intencional, criminosa, tá? Ainda não se tem nenhuma evidência quanto a isso. A próxima pergunta está no nome de Policarpo. Ele diz que: eu crio abelhas nativas brasileiras, mas a minha pergunta é: as abelhas brasileiras são africanizadas, bem mais agressivas do que as abelhas americanas, que são europeias, e com táticas e técnicas de ataque e defesa bem diferentes. Ou seja, num cenário de confronto entre as vespas gigantes e as nossas abelhas africanizadas, o que pode-se esperar? Então, pode-se esperar que o confronto vai ser tão difícil quanto a das abelhas europeias americanas, tá bom? Por mais que as nossas abelhas tenham táticas de defesa e de contra-ataque, as vespas são muito mais vorazes e a ação delas é muito maior, mais eficiente, e elas têm um tamanho corporal maior, mandíbulas mais bem desenvolvidas, comparadas até mesmo às nossas abelhas africanizadas. Então, se porventura as barreiras geográficas e climáticas não forem suficientes
e essas vespas chegarem ao Brasil, certamente nós teremos problemas com os nossos apicultores, o que vai gerar imediatamente um problema de produção de alimentos, já que as nossas abelhas são as principais polinizadoras. A outra pergunta do Joey, elas atacam pessoas? Então, é bom a gente desmistificar que essas abelhas são assassinas e podem causar grandes males às pessoas. Elas só atacam as pessoas se por acaso as pessoas atacarem suas colmeias. Então, se nós tivermos muito cuidado no manuseio no próprio processo de vistoriar essas colmeias e não atacá-las, elas não vão contra-atacar, tá bom? Elas podem atacar as pessoas, mas isso é bem inviável, ok? Próxima pergunta. Tony, uma coisa muito importante que vocês não falaram. Como contactar os órgãos responsáveis para informar o problema? Então, como esse caso ainda não chegou no Brasil, Tony, a gente ainda não tem assim um disque entomológico para solucionar esse tipo de problema. Então, a indicação ainda é entrar em contato com o IBRAM, ou diretamente com o IBAMA, ou até mesmo com o ICMBio, nos telefones que a gente encontra nos próprios sites dessas instituições, tá bom? Mas ainda não se tem registro no Brasil, é só um alerta. O Gilmar perguntou, me desculpe, não entendi muito bem a frase, podem causar sérias complicações médicas. Então, em casos de picadas dessas vespas gigantes asiáticas, o que se tem de registro mundial é que com várias picadas dessas vespas, você pode ter um tipo de paralisia do seu membro ou até mesmo um desmaio pelo excesso de veneno injetado nessa pessoa, tá? E eles calculam que de 30 a 50 picadas do enxame dessas vespas podem gerar até casos de óbito. Mas, como eu falei, elas não têm esse risco absurdo, elas não saem por aí atacando os humanos, tá? Os principais ataques e essa fama toda que elas têm de vespas assassinas é porque justamente elas atacam as nossas abelhas, né? As abelhas do mundo todo. Essas foram as principais perguntas, eu espero ter contribuído com vocês. E como mencionei, a Sociedade Entomológica do Brasil já lançou uma nota técnica fazendo esses esclarecimentos. Essa nota técnica tem como título o seguinte: nem assassinas e nem introduzidas intencionalmente. A vespa gigante asiática é apenas mais uma espécie exótica invasora no mundo, tá bom? Ainda não se tem registro no Brasil, essa espécie não foi criada em laboratório, isso não é uma introdução intencional japonesa nem asiática, tá? Essas invasões biológicas acontecem e vale lembrar que a gente só tem que ficar atento, tá bom? Então, espero ter esclarecido mais essas dúvidas. Contem comigo para qualquer dúvida com tema relacionado ao mundo dos insetos, tá? Um abraço, fiquem bem e fiquem em casa.